Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um Day Doctor. O programa de entrevistas do Campinas Day Hospital, que tem por objetivo mostrar com maior profundidade o nosso corpo clínico, tanto seu aspecto profissional, suas inúmeras qualidades profissionais, mas também o seu lado pessoal. Nós agradecemos você que tem nos acompanhado, já é inscrito no nosso canal. Se não é, aproveita e se inscreve agora, deixa a sua curtida, o seu like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, que assim você estará fazendo uma utilidade pública, compartilhando informações de qualidade com profissionais renomados que atuam aqui no Day Hospital. E hoje eu estou aqui novamente com a minha colega de apresentação, Simone Justin. Falei o nome corretamente para quem não está acompanhando. A esperança é a última. Porque é um nome bem difícil, mas agora eu aprendi. E, bem, Simone, animada aí para mais um episódio do Day Doctor? Com certeza, Daniel. E hoje é a cereja do bolo que todo mundo quer, né? Sim, vocês já viram o anúncio, eu tenho certeza que essa audiência já está bombando aqui na pré-estreia, no lançamento hoje desse episódio, porque, afinal de contas, cirurgia plástica é uma das coisas mais procuradas hoje em dia, a parte estética, né? E eu estou aqui com a grata alegria de ter, e eu já peço para a nossa grande plateia do auditório do Day Doctor ficar preparada para uma grande salva de palmas para o nosso querido doutor Marcelo Aquino! Doutor Marcelo Aquino, muito bem-vindo ao Day Doctor, uma grande alegria tê-lo aqui, a palavra é sua aí para saudar a nossa audiência. Bom, primeiro queria agradecer ao convite, né, do Daniel e da Simone por estar aqui hoje e principalmente por pertencer a essa equipe do Campinas Day, né, é uma honra pertencer a essa equipe. Obrigado pela empolgação, pessoal, nos nossos aplausos. Você vê que cada dia mais o auditório tem que aumentar, está né? aumentando tá cada vez mais grande a plateia. Então eu queria e hoje que souberam que você vinha, tivemos que vender ingressos. Sim, sem dúvida. Tipo, Projac, aquelas coisas. Inclusive, lá. Inclusive, essa van estacionada ali na frente era o pessoal. Aquele ônibus também. Então, micro-ônibus. Todo mundo daqui, né? Perfeito. Fico lisonjeado. Muito obrigado, pessoal, pela organização. Trabalhos técnicos de Ramon, né? Hoje, especialmente preparado, luz, tudo mais. Com a bateria carregada. Sim, o lanche, né? Tudo hoje para esse episódio aí que vai ter muita coisa interessante, não é? Com certeza. Primeira coisa interessante, a gente quer saber quem é Dr. Marcelo Aquino. Não me venha falar formado aqui, formado lá, que eu quero saber a sua pessoa antes de vestir essa armadura de médico e de cirurgião plástico. Claro, perfeito. Bom, antes de ser o doutor Marcelo Aquino, né, eu sou o Marcelo Aquino, nascido em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, de uma família de classe média baixa, mas muito unida, de tradição italiana, tanto de mãe quanto de pai. Tanto que o meu Marcelo é com 2 L's, exatamente por ser Marcello italiano. Né? E então essa tradição de união, de festa, de família, de alegria vem desde a infância. Eu tenho um irmão, né? Meu irmão, por acaso, é médico também, meu único irmão, ele é 2 anos mais novo do que eu. Eu e meus pais sempre fomos muito unidos desde a infância, sempre fomos de passar o final de semana juntos, viajar juntos, celebrar muitos encontros familiares, aquela grande família italiana, com música italiana, massa, festa, sempre foi. A minha infância toda sempre foi assim, né? Apesar de ter nascido em São Caetano, eu morei 25 anos da minha vida em São Bernardo do Campo, que é ao lado de São Caetano, no ABC Paulista também. Frequentei escolas no início particulares, né? Mas escolas de bairro, normais, da minha região, etc. e tal. Quando eu passei para o colegial, para o 2º grau, o meu pai me pediu para eu fazer colégio técnico, porque eu queria, na verdade eu achava que eu queria ser engenheiro. Eu nunca tinha pensado em ser médico, né? Na minha infância toda. E o meu pai achava isso muito interessante. Ele pensava, filho, o que é bom nessa vida é ser engenheiro, médico ou advogado, né? Você vai ter que escolher um desses 3. Exatamente. Aí desses 3 eu pensei, bom, acho que engenharia parece que é o que se encaixa melhor comigo. Eu sempre gostei muito de exatas, sempre fui muito forte em matemática, física e tal. Eu falei, tá bom. Então, vou fazer colégio técnico. Fiz eletrônica no colégio técnico.
Olha. Até o terceiro ano, o terceiro colegial, eu tinha certeza que eu ia fazer engenharia elétrica. Eu estava seguindo nessa carreira, mas eu via meus colegas de turma fazendo projetos de eletrônica, radioamador, projetando instalação elétrica. Eu pensava, poxa, isso é legal, mas não é exatamente o que eu quero fazer, né? E aí eu fui vendo, poxa, eu preciso pensar em alternativas. Está acabando o ano, meu pai está achando que eu vou prestar engenharia e tal, né? Falei, eu preciso pesquisar o que mais pode me interessar. E eu me inscrevi numa visita na Faculdade de Medicina da USP. Olha, eu falei, vou lá conhecer, né? Fiz a visitação lá na faculdade, né? Um aluno do 6º ano da faculdade, nessa visita que recebe a gente, e mostra pra gente o museu da faculdade, o laboratório de anatomia, alguns setores, vamos dizer assim, de interesse, principalmente um tour, de quem não conhece nada da área, né? Sim. E aí eu me interessei tanto por isso, que ao final dessa visita, eu falei assim pro meu pai, eu quero fazer medicina. Olha, eu vou cuidar de outras formas. Eu vou cuidar de outras formas. Que legal. Exatamente, falei, agora eu me identifiquei. Bacana. E aí, nesse começo, quando eu pensava em fazer medicina, eu não sabia o que era ser médico. E aí eu comecei a ler a respeito, eu pensei, eu quero ser cirurgião cardiovascular. Olha, isso é o que há de melhor. Operar o coração é o que tem de mais legal no mundo. Né? Falei, então eu vou fazer medicina para ser cirurgião cardiovascular. Que interessante. Foi assim que começou a trajetória. E, bem, nessa trajetória toda, você deve ter criado hábitos, hobbies. O que você gosta de fazer? Até para suas pacientes, centenas de pacientes felizes, saber o que poder agradecer o Dr. Marcelo quando trazer um presente para ele. É bom saber os hobbies, não é? Pois é. Então, o que você gosta aqui nessa vida, tirando a medicina? O que eu gosto nessa vida é de vinho. Se for me agradecer com alguma coisa... Você está falando isso para agradar a Simone. Não vinho, não. É só para começar bem a entrevista já, né? Pelo contrário, eu adoro vinho, eu estudo muito sobre vinho. Opa, estuda? Já fiz curso de... Não chega a ser um sommelier, mas já fiz cursos a respeito, visitei várias vinícolas, etc e tal. Então eu gosto muito de vinho. Outra coisa que eu sempre gostei muito foi de esporte, desde a infância. Sempre pratiquei, por ser mais alto, basquete desde os meus 9 anos de idade, né? Mas quando eu comecei na carreira cirúrgica, principalmente, eu comecei a ficar com medo, porque muitas vezes eu machuquei os dedos jogando basquete. E o cirurgião com o dedo quebrado, o que vai fazer, né? Então eu fui abandonando. Então hoje eu faço basicamente academia, que eu gosto muito, e jogo beach tênis, que é a nova moda, né? Que legal. No Brasil todo, mas principalmente aqui em Campinas, jogo muito beach tênis. Mas uma coisa que eu gosto muito, além do esporte de vinho, é de gastronomia. Eu gosto muito de cozinhar. Que Tanto legal. que todo domingo em casa, quem faz o prato, Olha. quem prepara o almoço sou eu. É o chefe. É o chefe. Não, legal. Então, vamos lá então pro estúdio. Tem uma cozinha aqui do lado do estúdio. Ramon, prepara lá a cozinha, prepara o Ramon. Que agora... Qual vai ser o menino? Ramon... Vocês escolhem, eu preparo. Ramon. Isso que é segurança, hein? Que legal, Marcelo. Vamos ter que voltar aqui para falar um pouco mais sobre gastronomia. E no estúdio ao lado. Porque depois de apresentar todo o corpo clínico, essa maratona, né, de lives, aí a gente vai voltar para tratar só dos hobbies do nosso corpo clínico. Com o que certeza, você acha? nossa. Vai ser o Day Doctor Nossa, nós vamos ter que aprender a surfar também, Daniel? Sim, segunda temporada. Windsurf, andar a cavalo com o Alexandre, vamos fazer pão e costurar com a Mariana. Tem muita coisa para aprender. Vai ter muita coisa para aprender. Nossa, pilotar teco-teco. Pilotar teco-teco com o Dr. Calaf. Gente, então você está ouvindo tudo isso e não está muito atualizado, volta lá nos episódios, você vai ver que bacana que é conhecer esse corpo clínico, tá? Bem, entendemos aqui a parte agora descontraída do Dr. Marcelo, mas ele fez uma extensa formação, né? Dr. Marcelo, a gente fala às vezes brincando aqui, né? Falamos com a equipe da anestesiologia, o Dr. Luiz Fernando que esteve aqui e brincamos com ele, né? Qual é o curso que faz ali para fazer cirurgia plástica, né? Porque hoje a gente vê de tudo, né? Todo mundo é cirurgião plástico, todo mundo trabalha com estética, né? E a gente sabe que para chegar no seu nível, não é um cursinho de um final de semana, não é um cursinho de 1 ano, nem de 5 anos. Então conta pra gente aí como que foi essa trajetória para hoje você poder sentar e entregar esse nível de qualidade em cirurgia plástica para suas clientes. Daniel, é um baita de um curso grande, né? Na verdade, é um dos mais longos que tem, porque para você ser cirurgião plástico, primeiro você tem que cursar medicina, né? Você tem que fazer 6 anos de medicina. Depois, você tem que fazer cirurgia geral, obrigatoriamente.
Hoje em dia, na verdade, mudou um pouco. Tem acesso direto. Mas na minha época, você tinha que fazer 2 anos de cirurgia geral. Agora são 3, né? E aí, depois, você vai fazer mais 3 anos de cirurgia plástica. Isso não quer dizer que você está pronto já para operar. Após esses 11 anos que eu falei para vocês, né? Você só tem realmente, vamos dizer assim, uma grande confiança, um grande conhecimento, uma grande experiência, ainda depois de você acompanhar algum grande cirurgião num grande serviço, de você fazer alguns cursos extracurriculares, você se desenvolver mais em algumas áreas, né? Então, se a gente for somar tudo isso, você precisa de 15 a 20 anos para fazer o que eu faço hoje. É muito tempo, né? Quase... É uma vida, né? Exatamente. Dedicada que nunca para, né? Exatamente. E se aperfeiçoar, né? Constante. Muito bacana. E, bem, chegando nesse nível, né? Eu vi aqui várias das suas formações, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, International Society of Aesthetic Plastic Surgery, e aí vai. Também especialidade em mamoplastia e outras aqui especialidades. Eu queria que você falasse um pouco para a gente da sua atuação dentro do Campinas Day Hospital, que ali é onde seus clientes te encontram, vão te encontrar, né? Se quiser falar um pouquinho da sua chegada no Day e do seu dia a dia, como é que funciona? Perfeito. Bom, primeiro, a minha chegada no Day aconteceu por intermédio de um grande amigo meu, cirurgião plástico de Campinas, chamado Dr. Daniel Regazzini. É um cirurgião que eu admiro muito, é um dos melhores de Campinas, com certeza. E foi ele que, há 14 anos atrás, me apresentou para a Simone e solicitou que a Simone desse uma oportunidade de eu começar a atender no Campinas Day. Né? Então, eu já estou há 14 anos atendendo lá. Uau! Após esse início, né, eu comecei auxiliando o Dr. Daniel nas cirurgias dele. Fiquei 8 anos como seu auxiliar. Paralelamente, eu já comecei a fazer o meu consultório, a minha clientela, comecei a atender, né, até que 8 anos depois, eu comecei a ter, vamos dizer assim, o meu próprio movimento e ter minha própria equipe, a minha própria clientela e andar por conta própria, vamos dizer assim. Né? E nisso eu agradeço muito a Simone, porque o Campinas Day é minha segunda casa, né? Literalmente, porque é o segundo lugar que eu mais vou depois da minha casa é pro Campinas Day. De 4 a 5 vezes por semana eu estou lá. Então, vamos dizer assim, faz parte da minha vida, meu segundo lar, é uma grande família, como vocês falam aqui no programa. Sim. Simone, como que é isso? Os médicos sentirem essa segunda casa, essa vivência. Eu posso falar também, eu tenho a mesma percepção há menos tempo que o Dr. Marcelo lá, mas como é que você foi criando esse ambiente, todo esse aconchego, podemos falar assim, que as pessoas sentem estar no Campinas Day? Eu vou pegar uma fala dele, a maioria dos médicos, como vários mencionaram aqui, né? Eles chegam sem ainda ter uma clientela. Eles vêm para um começo ou para um auxílio de algum cirurgião médico que está lá já estabelecido. E eu brinco que eu tenho vários filhos, né? A gente vai plantando sementinhas e vocês vão florescendo. E o Campinas Day, ele vai cultivando, adubando, né? Cuidando ali junto. Então, isso para nós é uma expressão de não só de crescimento, mas de carinho, de humanidade, que eu gosto muito de falar nessa palavra. Então, o Marcelo, ele cresceu, como outros tantos, e o Campinas Day propicia isso, né? Dentro de um ambiente amável, mas muito profissional. Eu sou muito exigente, né? Eu brinco que eu tenho 50% do meu lado alemão e 50% do lado italiano. Então, o italiano só fica com a risada, porque o alemão ele domina. Então... Quando chama pro gabinete é alemão, né? O gabinete... Já foi no gabinete? Já fui mais do que uma vez. Acho que em 14 anos, você acha que uma vez só? Quem nunca foi não trabalha lá, né? É mente, né? Não faz parte da experiência, né? Campinas Day Experience. Faz parte ali, sei lá, né? Com certeza. Puxão de orelha. Faz Mas parte. assim, só para complementar, né? Completando aí, para mim, quanto gestora, né? Eu olho a trajetória deles todos, embora, né? Não sou tão velha assim, mas a gente já tá, né? E é muito gratificante. E por mais difícil que seja a minha trajetória quanto gestora, né? Eu vejo que é tão gratificante porque, independente do que aconteça,
vocês florescem, né? Vocês crescem e junto com o Campinas Day. Então, isso para mim é o que mais importa, é aquilo que a gente entrega, né? E os nossos resultados pessoais são os resultados coletivos. Sem dúvida. E isso é o que nos move. Muito legal. Vamos saber do Dr. Marcelo aqui. Marcelo, quem que é o campeão de audiência lá? Que vai no seu consultório, o que bate lá mais na porta, que é a maior demanda, o que tem... Procedimento, né? Sim, sem dúvida, né? Eu diria para você, Daniel, que a maior parte das pacientes que me procuram querem operar ou a mama, ou o abdômen, ou fazer uma lipoaspiração, ou o mais comum, as 3 coisas juntas. Opa! É o combo. É o combo. Olha só. Que acaba sendo, vamos dizer assim, o grande destaque da minha atuação, né? Porque a minha maior especialização é em contorno corporal e cirurgia mamária, né? Tanto pelo meu currículo que eu fiz estágios no Hospital Perala Byton, no Sírio-Libanês, etc e tal. E na minha própria formação na Escola Paulista de Medicina, né? Que meus 11 anos de vamos dizer assim, de medicina eu fiz lá, né? Os 6 de faculdade, legal. 5 de residência, etc e tal. O maior enfoque sempre foi na cirurgia do contorno corporal e mamário. Legal. Hoje, Marcelo, por curiosidade, né? Tem muito tema de curiosidade envolvido aqui na sua área, né? Quantos % da população aí, vamos dizer, acima dos 30 anos, já tem uma prótese de mama? Quando você estima? Eu sei que vai ser um chute aqui, porque não tem essa estatística oficial, né? E aqui não tem nada programado, tá? Existe, tudo pergunta, né? Queima-roupa. Perfeito. Mas do que você vê, você fala, ó, acho que tantos % aqui já tem prótese, ou já mexeu, Olha, já fez uma redução. É uma coisa muito comum mesmo, né? Eu diria para você que metade, pelo menos, Uau! Né? Acima dos 30 anos, já fez alguma coisa, não diria prótese, mas ou reduziu, ou levantou, ou colocou a prótese, entendeu? Fez a cirurgia de levantamento sem a prótese, por exemplo. Então, eu diria que é uma coisa bem comum. Olha só. E, Simone, pode fazer as perguntas aqui, me interromper também, viu? Não. Porque aqui tem... como mulher, né? A gente sempre... Claro. Muita pergunta, Você acha, Marcelo, que o maior índice de procura é depois de um parto, depois da vida como mãe, né? Você acha que isso, essa faixa de mulheres... elas procuram mais os cirurgiões ou não? Eu acho que sem dúvidas, né? Tanto que, assim, como falamos agora há pouco, como a maior parte das cirurgias são de mama, abdômen e lipo, ou as 3 juntas, que é a famosa mummy makeover, ou reconstrução da mamãe, que é o quê? É você tratar as sequelas, entre aspas, né? Que ficaram da gravidez no corpo da mulher. E hoje, com as mulheres engravidando em geral um pouquinho mais tarde, essa faixa que você falou de 30 anos para cima, é a que mais procura, após ter seu 1, 2, 3 filhos, ou seja, ter resolvido a sua parte, né, familiar, e que nos procura exatamente para melhorar a sua autoestima, né? Para reconstruir a sua autoestima, a sua estética após construir a família. Sim. E falando da autoestima, como é que você vê, como é que você trata a falta de indicação cirúrgica com a vontade, o sonho de uma mulher que idealiza um perfil, um corpo? Como é que você trata isso? Eu acho que isso é fundamental, Simone, porque, em primeiro lugar, quando a paciente chega no seu consultório, você tem que trabalhar a expectativa dela. Você tem que entender se o que ela deseja é possível de se fazer, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, se... como você falou, se ela tem indicação, né? Porque eventualmente ela quer fazer uma abdominoplastia, mas ela não tem pele para fazer, ou ela quer fazer uma cirurgia de mama, mas a mama para levantar a mama, mas a mama dela não precisa. No olhar dela, a mama dela está caída, mas tecnicamente não está, entendeu? Então isso é muito trabalhado realmente no consultório, a expectativa, né? E a indicação médica, se ela existe ou não para o procedimento. É porque a gente vê muito, assisto TVs aí, né? Principalmente na colocação de prótese mamária, tamanho de prótese, tem mulher que perde completamente a noção corporal, sem dúvida, né? Então eu vejo que existe uma dificuldade, porque existem muitos cirurgiões, eles fazem pelo trabalho, pelo ganho, né? E outros que têm essa consciência, que são mais ponderados aí e trazem uma outra questão, que é essa questão do psicologicamente falando, né? Então, vocês costumam indicar algumas vezes até um tratamento de terapia,
Isso acontece? Sem dúvida, isso acontece bastante, na verdade, né? Quando a gente identifica uma paciente que tem uma expectativa irreal e não tem indicação de cirurgia, existe um aconselhamento para procurar um psicólogo, psiquiatra, ou mesmo que ela tenha indicação. Muitas vezes a gente percebe que ela precisa desse acompanhamento para ter um pós-operatório melhor, né? Para ela entender o que está acontecendo, tanto antes quanto depois. Porque se ela tem uma expectativa que não pode ser alcançada e você opera mesmo assim, é óbvio que ela não vai ficar satisfeita com o resultado. Exatamente. É nisso que eu ia chegar agora. Existe uma expectativa irreal e por mais que o cirurgião ele faça, ela nunca vai estar satisfeita. Exatamente. Né? Isso é muito importante. E, em primeiro lugar, nós somos médicos, né? Sim. É lógico que nós estamos vendendo o nosso produto, o nosso trabalho, mas a venda não é o principal. O principal é cuidar das pessoas, é tratar bem as pessoas. Exato. Isso que nos diferencia de um vendedor. Sim, exatamente. Você já foi no consultório do Dr. Marcelo? Eu não estou falando como paciente. Não foi pegadinha. Como visita, ela não já foi pegadinha. Ela já foi várias pegadinha, né? Não foi isso que eu quis dizer. Que eu preciso, Daniel. Eu tive lá no... Eu tô falando isso que eu tive lá no consultório do Dr. Marcelo hoje para, enfim, conversar com ele, que ia ter o podcast hoje, o videocast, e aí até me assustei, eu vi uma montanha de próteses lá, né? Sim. Então ele fica com uma montanha de próteses, você quer saber como é que é, marca lá um dia com ele, tem uma pilha lá para você poder, talvez, né, ver o modelo, textura. Eu perguntei para ele, falei, Marcelo, o que é isso? Mas para que tanto? Não basta uma ou duas aqui para você mostrar? Então explica para a gente como que é, né? Uma cliente que está aí pensando em ir lá, já ter uma noção, você tem todo o seu mostruário ali, podemos dizer assim, essa palavra. Exatamente, e como é que é? Daí você pega ali aqueles modelos de borracha, coloca aqui, coloca por dentro borracha. do sutiã. Borracha não. Até assustei agora. Silicone. Não, se tem uma coisa que não tem lá é borracha. Não, ele vai explicar que ele é o especialista. Mas coloca daí para testar o tamanho, como que é o dia a dia. Primeiro, qual que é o material? Perfeito, né? Bom, então... O que acontece, né? Ligando isso que o Daniel falou com o que a Simone disse de próteses muito grandes, mamas muito grandes, tal. Qual que é a ideia disso? É de você mostrar para a paciente, porque às vezes ela tem uma ideia da amiga dela que pôs um volume X ou Y, e elas já chegam falando, ó, minha amiga colocou tanto, tal, mas ela não tem noção do que é aquilo e se fica bom no corpo dela ou não, né? Então a linguagem ali é volume. A linguagem não é só 200 ml, 300 volume ml. e modelo, né? Porque elas têm formatos diferentes, elas têm projeções diferentes e elas têm materiais diferentes, né? Infelizmente, hoje você não pôde ficar para consulta, não deu para eu te mostrar tudo, né? Mas se você ficasse mais 2 minutos, eu te mostraria que tem prótese lisa, tem texturizada, tem de poliuretano, tem de projeção mais alta, mais baixa, tem submuscular ou subglandular, que seria na frente do músculo. Então, na consulta, a gente faz o quê? A gente faz uma avaliação de acordo com a expectativa da paciente e de acordo com o que fica bom e proporcional ao corpo dela. E eu já mostro para ela, por isso que eu tenho vários modelos ali, para ela ter uma ideia, lógico, que a ideia é real, somente na cirurgia. Mas pelo menos ela já tem uma ideia do que ficaria bom no corpo dela. Entendi, que bacana. Marcelo, deixa eu comentar um outro fato, né, que hoje é muito importante. Hoje a cirurgia plástica ela é muito mais acessível. Antigamente, ela pertencia apenas a uma faixa social, né, e eu acho que é um diferencial hoje, porque todo mundo pode fazer, né? Queria que você discorresse um pouquinho sobre isso. O que você enfrenta dentro do seu consultório? Existe uma preocupação, uma expectativa de que é um valor super alto e você desmistifica isso? Como é que é essa abordagem? Perfeito. Bom, primeiro, como você falou muito bem, Simone, antigamente eu diria uns 20, 30 anos atrás, era realmente uma coisa bem pouco acessível. Uma parcela pequena da população tinha acesso, porque eu me lembro, por exemplo, quando antes de entrar na residência, eu estava na faculdade, uma cirurgia plástica, para a gente falar grosso modo, custava o preço de um carro popular, né? Hoje um carro popular custa 100 mil reais, né? Sim, é uma coisa desproporcional. Então, realmente é uma coisa muito mais acessível, né? A qualquer um, vamos dizer assim, né? Lógico
que se a gente for pensar em preço e valor, são coisas diferentes. Claro. Eventualmente, né, o preço de etiqueta para você pode parecer alto, mas ali existe um valor agregado, Sim. que é você operar num bom hospital como no Campinas Day, Sim. com uma boa equipe de anestesia, usar uma prótese de qualidade, um cirurgião renomado de qualidade, e isso tem um valor agregado. Mas no dia a dia, a gente tenta sempre, como a gente recebe públicos de várias classes sociais diferentes no nosso hospital, né? A gente tenta, vamos dizer assim, materializar dentro do possível o sonho daquela pessoa, né? Legal. Por exemplo, se eventualmente a gente consegue ajudar alguma coisa, por exemplo, tem muitas pacientes que me procuram que têm indicação de alguma cirurgia reparadora pelo plano de saúde. E a gente associa isso a uma cirurgia estética. Isso já diminui muito o custo para ela, entendeu? Bacana. Por exemplo, né? Então, assim, dentro do possível, sem perder a nossa qualidade, o que a gente consegue flexibilizar para tornar acessível, né? Porque não adianta você ser um objeto de desejo de alguém e você não facilitar em nada para a pessoa que ela alcance o objetivo dela, né? Legal, perfeito. E vamos falar do passo a passo ali, né? Na implante de uma prótese mamária, que é uma das cirurgias mais realizadas por você lá no Campinas Day. Como que funciona ali desde o preparo, intraoperatório e a recuperação? Podia dar uma breve explicação para a gente nisso? Desde a primeira consulta, você diz? Bom, pode ser. a gente faz a avaliação inicial, né? Nessa avaliação inicial, como falamos agora há pouco, a gente define qual é a melhor prótese, qual é a melhor cirurgia, se eventualmente é só colocar a prótese, se precisa tirar o excesso de pele da mama, remodelar a mama, fazemos os exames pré-operatórios, fazemos a avaliação pré-anestésica com a nossa equipe. Bom, estando aprovado, marcamos uma data, né? No dia da cirurgia, ela, vamos dizer assim, ela recebe toda a orientação da equipe do hospital, que hora chegar no hospital, onde se posicionar, ela é recebida pela nossa equipe de enfermagem no seu apartamento, é feita a admissão, se vai utilizar prótese, tem um protocolo de asepsia, vamos dizer assim, para que tenha menor risco de infecção cirúrgica, etc e tal. E aí passamos para a cirurgia em si, né? Dependendo do tipo de cirurgia, se é somente cirurgia de mama, em geral a paciente tem alta no mesmo dia. É uma cirurgia rápida? É uma cirurgia rápida. Por exemplo, uma cirurgia de prótese de mama somente, comigo, dura cerca de 45 minutos. Né? Se ela vai fazer uma mamoplastia com ou sem prótese, aí cerca de 2h30 aproximadamente. De qualquer maneira, são procedimentos de baixo risco e que a paciente, em geral, faz a cirurgia pela manhã e no final da tarde já tem alta. Anestesia geral? Geralmente? Anestesia geral, de preferência, né? Junto com a equipe de anestesia do Campinas Day, definimos como padrão. Né? É a anestesia que o anestesista tem o melhor controle sobre os sinais vitais do paciente. Você não acorda, não lembra de nada, não sente nada, eu só vejo vantagens. Isso é importante. E falando um pouquinho agora do pós-operatório da cirurgia de implante de prótese, como é que funciona? Bom, se é simplesmente uma cirurgia de implante de prótese, a gente faz a técnica de recuperação rápida. O que é isso? Né? A gente faz uma cirurgia mais curta, vamos dizer assim, né? Porque ela dura 45 minutos, como eu acabei de explicar. De preferência, a anestesia deve ser endovenosa somente, 100% venosa, para o paciente ter uma melhor recuperação. De imediato, a minha fisioterapeuta já vai no hospital e coloca o taping pós-cirúrgico, que são aquelas fitas coloridas que vocês já devem ter visto, que ajudam na contenção do edema e na modelagem. E ela já inicia a movimentação dos braços da paciente. Né? Diria para você que em 24 horas ela já está se sentindo muito bem. Em cerca de 5 dias, ela já pode dirigir e voltar às suas atividades básicas, né? Claro. Exercícios, etc e tal, carregar peso, ainda não. Diria para você que em 15 dias ela já faz caminhadas, em 30 dias ela volta a fazer exercícios, mas não com os braços. Com os braços, 2 meses seria o suficiente, que é o período que ela usa o sutiã modelador. Marcelo, qual que é a vantagem do uso do tape, da fisioterapeuta entrar no pós-operatório? Principalmente na contenção do edema, né? E isso já inicia a modelagem da mama e a diminuição da dor, porque quanto maior o edema, maior vai ser o desconforto da paciente. Então já diminui dor, diminui edema e já ajuda na modelagem da mama e a fixação da prótese, né? Entendi. Muito bom. E eu acho que é uma pergunta de muitos aqui que estão nos ouvindo, né? Essa questão da necessidade da troca da prótese. Eu sei que antigamente era obrigatório, mas hoje eu já vejo que não é tanto nesse caráter obrigatório. A prótese tem que ser trocada periodicamente, como funciona isso e quais são os cuidados, os exames para a mulher
em relação ao câncer de mama, essa palpação, é a própria mamografia mesmo ou é outro exame? Explica um pouquinho para a gente. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, a cirurgia de prótese mamária, ela não altera a rotina da mulher. Ela vai fazer a mamografia dela, se for o caso, anual, ultrassom anual, assim por diante. E o fato da prótese estar lá não interfere no diagnóstico e no rastreamento da mama. Se interferisse, a gente não poderia colocar prótese em ninguém, né? Então já está mais que comprovado que isso não interfere na saúde e no acompanhamento da mulher como um todo. Bom, a prótese, ela precisa ser trocada sim. Ela não tem uma validade. A gente diz para o paciente que a validade é indeterminada. Ou seja, o corpo dela que vai dizer quando deve ser trocada. Existe um período médio para isso? Antigamente a gente dizia 10 anos, mas a gente vê que hoje não é mais verdade isso. Eu tenho muitas pacientes com 10, 15, até 20 anos que estão com a prótese e que não tem necessidade de fazer a troca, né? Como que você sabe se é o momento de trocar ou não? Porque a sua mama vai endurecendo com o tempo. Pelo autoexame, você consegue perceber o momento de trocar, né? A prótese, não sei se você teve a oportunidade de palpá-la na minha mesa, Daniel. Sim. Ela é macia, né? Ela é feita para imitar a mama natural. Quando a mama começar a endurecer como se fosse essa mesa, é o sinal de que é hora de trocar. Quando chegar o momento dessa troca, isso não é uma urgência, né? Porque dela endurecer até ela começar a mudar o formato da mama ou provocar algum sintoma, demora de 6 meses, 1 ano, às vezes até 2 anos. Então, já é um alertazinho do seu corpo de que é o momento de você começar a pensar, voltar no seu cirurgião e planejar a troca. Bacana. Muito legal, Muito né? bem. Simone, mais alguma pergunta aqui para o Dr. Marcelo? Eu acho que muitas perguntas, né, Marcelo? Mas eu acho que você fez um apanhado geral, focamos no procedimento que é mais procurado, né? E foi muito esclarecedor. E eu tenho mais uma pergunta só. Quando fazemos essa cirurgia combo, né, que você falou, que tem ali mama, abdômen, lipoaspiração, e aí uma cirurgia mais grande porte, né? Sim. Ela pode demorar quanto tempo, mais ou menos? Essa é a maior cirurgia que eu faço, Daniel, né? Mais completa, eu diria, né? Ela demora de 7 a 8 horas. Uau! Tá? Deixo claro que no Campinas Day a gente tem toda a estrutura. Muitas pacientes me perguntam isso para ser feita essa cirurgia. Sim. Nesses últimos 14 anos já realizei centenas de vezes essa cirurgia no Campinas Day. Legal. A nossa equipe de anestesia e a nossa estrutura, os aparelhos, etc. E tal, vamos dizer assim, é o suporte suficiente para isso. Sim. E por mais que pareça, vamos dizer assim, algo muito pesado, 7, 8 horas de cirurgia, eu posso te dizer que ainda assim é uma cirurgia de baixo risco, olha que legal, segura e de recuperação relativamente rápida. Perfeito. Né? Porque você vai sentir um desconforto maior os primeiros 4 ou 5 dias da primeira semana. Diria para você que em 15 dias você já está se sentindo muito bem. Bacana. Tá? Marcelo, fantástico. Eu já te conhecia de lá, agora aprofundando aqui esse relacionamento, né? Essa interface que a gente gera lá no Campinas Day, você também me ajudando em alguns casos até mesmo urológicos. Perfeito. Agradeço muito sua parceria, estou à disposição, sua amizade, né? E agora vendo tudo isso que você falou com tanta segurança, eu acredito que todos que estão nos acompanhando aqui sabem que tem um grande cirurgião plástico num hospital com baixíssimos níveis de infecção hospitalar, que nós nem tratamos sobre isso, né? Exato. Eu acredito que isso aí deva ser um fator bem influenciador de você ter optado pelo Campinas Day. Como é essa questão de operar num day hospital e num hospital geral? Faz diferença para a cirurgia plástica? Faz toda a diferença, né? Na verdade, o ambiente do day hospital é o ambiente ideal para a cirurgia plástica, né? Porque é um hospital menor, ou seja, já é mais acolhedor, você já tem mais atenção, você já tem mais cuidado. Eu acho que quase todo mundo já teve a experiência de ir num hospital grande, chamar a enfermeira e ela demorar 300 anos para aparecer. Sim. Isso, por exemplo, não acontece no Campinas Day, né? Por ser, vamos dizer assim, um ambiente mais seleto, você tem mais cuidado, você tem mais atenção, você tem menos infecção. Sim. Né? Então, para a cirurgia plástica, é o ambiente ideal. Tanto que, eu vou dizer para você, por 9 anos, até 2019, 2020, praticamente em Campinas eu só operava no Campinas Day. Né? Sim. Eu acabei ampliando para um ou outro hospital por conta de questões de algumas cirurgias de portes diferentes, etc. E tal, convênios, questões, vamos dizer assim, até burocráticas. Né? Mas a estrutura ideal para uma cirurgia plástica nós temos lá. Sim, isso eu tenho visto também na minha área. Então responde, né, a pergunta que muitos fazem, né? Doutor Marcelo, mas o Campinas Day tem a estrutura? Não só tem, como
pelas suas próprias palavras, é o ambiente mais adequado para receber esse tipo de cirurgia, né? Perfeito. Bem, então estava nas minhas considerações finais, entrou essa observação no final. Eu queria te agradecer muito pela sua vinda, pelo seu tempo de estar aqui conosco, expondo aqui o seu lado pessoal, o seu lado profissional. Certamente vai trazer ainda mais clientes e mais alegrias aí para a sua prática médica. Perfeito. Passo a você, então, as palavras finais, considerações finais, sejam elas práticas, profissionais, filosóficas. A palavra é sua aí para se despedir aqui do nosso público. Perfeito. Eu queria, assim, principalmente agradecer a oportunidade de estar aqui e mais ainda agradecer a oportunidade de fazer parte dessa equipe, né? Eu acho que na vida nós temos que estar próximos de pessoas inteligentes, de preferência mais inteligentes do que você. Eu considero o Daniel e a Simone mais inteligentes do que eu. Por quê? São pessoas que só vão fazer você crescer, aprender mais e gerar mais oportunidades para você. Muito bem. Marcelo, muito obrigado. Você que nos acompanhou até agora, muito obrigado também. Se ainda não está inscrito, lembrete sempre, né? Inscreva-se no canal para receber as notificações, programas semanais com os melhores especialistas de Campinas e região. Recebendo clientes de todo o país. Aqui nós temos teleconsulta, se você precisar falar com algum dos nossos profissionais dessas lives e podcasts que você acompanhou, entre em contato com o Campinas Day, olha pelo nome, muitos têm o seu próprio site, você vai encontrar ali as informações, curta os episódios e também compartilhe, que isso ajuda com que essa informação se dissemine e os pacientes possam chegar realmente em profissionais de qualidade. Bem, estamos aqui com o nosso auditório ainda lotado, acompanhando aqui o Dr. Marcelo. E eu sei que eles estão ali já na ansiedade. Então agora vamos liberar, né, para que eles possam dar uma salva de palmas. E com muita alegria, Dr. Marcelo Aquino! São vitoriosos, para aguentar até essa hora. Tchau. Tchau, pessoal.